Hoje eu vim contar a minha história de vida, que não é uma história muito normal, mas não deixa de ser a minha história. Quando eu me casei, eu tinha 16 anos e o meu marido tinha 17 anos. Eu perdi a minha virgindade com ele. E logo os meus pais descobriram e os pais dele também descobriram. E como eles eram muito rígidos, eles obrigaram a gente a casar. Então a gente se casou e com o tempo a gente foi aprendendo a gostar um do outro. Porém, o meu marido ele não gostava muito de sexo. Mas como eu era muito nova e naquela época eu não sabia quase nada, eu achava que era normal um casamento ser daquele jeito. Eu não tinha uma referência boa de casamento, então na minha cabeça o casamento era aquilo ali e tava tudo certo. A gente ficou 4 anos assim. Até que um certo dia, depois de muito tempo casada, eu precisei ir ao dentista. Eu comecei o tratamento e eu fui 3 vezes seguidas sozinha no consultório dele. E essas 3 vezes que eu fui, ele me tratou assim, normal, como eu acredito que ele trate todos os pacientes dele. Até que um dia o meu marido me acompanhou e foi comigo. E nesse dia que meu marido foi comigo, o dentista tratou a gente assim, extremamente bem, só que muito bem, muito melhor do que ele me tratava. Beleza. Eu precisei retornar no consultório novamente outro dia e nesse dia eu fui sozinha. E assim que eu entrei no consultório, o dentista já começou a jogar umas conversas, tipo, nossa, você é tão nova, já casada, tão bonita, por que casou tão cedo? Sabe, falando essas coisas assim? Mas a conversa ficou nisso mesmo. Então, na hora de ir embora, ele perguntou pra mim se podia me adicionar no Facebook. E eu disse que sim. Ali deu a entender que ele estava interessado em mim. E eu não vou mentir que eu gostei. Eu gostei daquela sensação, sabe? De sentir que alguém estava interessado em mim. Então, eu cheguei em casa e entrei no Facebook. E assim que eu entrei, realmente ele tinha mesmo mandado a solicitação. Eu fui e aceitei. E a partir daí, sempre que dava, a gente sempre trocava ideia. Até que um dia, ele me chamou para sair. Eu fiquei morrendo de medo, mas eu fui. A gente saiu para almoçar e depois a gente acabou ficando. Naquele dia, eu voltei para casa, sim, com um peso sim na consciência. Só que ao mesmo tempo que eu tava com aquele peso, eu tava muito feliz. Fazia muito tempo que eu não sentia, sabe, essa sensação maravilhosa. Eu tava muito feliz. Tudo bem, tudo certo. Um belo dia eu tô deitada pra dormir e recebo uma mensagem. Parte 3. Então ali a minha prima veio e perguntou pra mim o porquê que eu tava tão quieta. Então eu contei sem pensar 2 vezes, acabei contando tudo pra ela o que tinha acontecido. Ela virou pra mim e falou pra mim assim, você quer mesmo saber de toda a verdade? Ali eu comecei a me tremer, olhei pra ela e falei, claro que eu quero. Então ela chamou o meu ex-cunhado, que é ex-namorado da minha irmã, e ele começou a me contar tudo. Ele contou que largou dela porque descobriu que ela gostava do meu marido. Naquelas horas ela chamava pelo nome do meu marido. E também descobriu que sempre que ela podia e que dava, ela filmava o meu marido pelado. Então eu perguntei o porquê que ele nunca contou aquilo pra ninguém. E ele disse que não contou porque ele conhece a minha mãe, ele sabe que a minha mãe nunca acreditaria, e ele também tinha medo da minha reação e da reação do meu marido, porque ele achou que a gente pensaria que ele estaria mentindo. Ali acabou com o meu dia. O meu mundo desabou em cima de mim. Então eu chamei o meu marido e pedi pro meu ex-cunhado repetir tudo o que ele tinha me falado. Então assim que ele terminou de contar, meu marido entrou em desespero e porque queria denunciar. Ele falou, não, eu vou até a delegacia e eu vou denunciar, eu vou abrir um BO, alguma coisa eu vou fazer. Porém, na hora que a gente estava saindo, a minha tia me ligou, dizendo que a minha mãe tinha passado muito mal e tinha ido parar no hospital. Então, obviamente que eu corri pro hospital e assim que eu cheguei lá, adivinha? Minha mãe disse que pro bem da saúde dela, para que eu não contasse para mais ninguém o que tinha acontecido. Então, ali eu saí da sala e fui conversar com meu marido, falei para ele o que minha mãe tinha pedido. E conversamos e pelo bem da saúde da minha mãe, a gente resolveu deixar isso pra lá.
Porém, eu avisei a minha irmã, não passa nem perto do bairro da minha casa. Hoje eu não frequento mais a casa da minha mãe, não frequento mais as festas de família. Aquela menina conseguiu tirar toda a minha paz. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O que era pra ser um final de semana totalmente tranquilo e pra descanso se tornou um final de semana totalmente bizarro. E sim, isso que eu vou te contar agora aconteceu comigo. Ai, mas essas coisas não acontecem. Sim, eu também pensava dessa forma até passar pela própria experiência. Enfim, vamos lá. Os meus avós, eles têm um sítio lá no interior. E há um tempo atrás, eles resolveram ir morar lá nesse sítio. Então, todo final de semana que eu e a minha família pode, a gente vai pro sítio pra descansar, pra poder curtir um final de semana. Então, esses tempos atrás, a gente resolveu ir passar um final de semana lá. Chegando lá no sítio, eu vi que o sítio do lado que estava vazio tinha sido alugado. Então nós entramos, guardamos as nossas coisas, almoçamos e depois do almoço eu resolvi deitar um pouco porque eu estava muito cansada, afinal a gente tinha acordado muito cedo para ir pro sítio. Então eu resolvi deitar um pouco para poder descansar. Fui dormir um pouquinho. Assim que eu acordei, eu fui pra sala e vi que não tinha ninguém na casa. Então eu saí andando pela casa, chamando, ninguém me respondia. Então pensei comigo, o pessoal deve estar tudo lá no local que tinha um monte de pé de fruta. Falei, eles devem estar tudo lá embaixo. Então eu resolvi descer e ir até lá, nesse local que tinha as frutas. Chegando lá, não tava, o pessoal não estava lá. Porém, tinha uma mocinha pegando fruta lá. Eu não me esqueço dessa moça. Ela tinha o cabelo ruivo, totalmente cacheado, e os olhos dela eram muito claros. Ela era muito linda. Assim que ela me viu, ela se assustou. Então falei pra ela ficar tranquila, que ela podia continuar pegando fruta normal. E perguntei pra ela se ela tinha visto o pessoal ali. Ela disse que não tinha passado ninguém ali. Então beleza, me despedi dela, dei tchau e subi. Fui lá pra área da piscina ver se o pessoal tava lá. Chegando na área da piscina, encontrei todo mundo, realmente o pessoal tava tudo lá. Assim que eu cheguei, eu falei pro meu avô, vô, tinha uma mocinha lá nos pés de fruta, pegando fruta, mas eu deixei. Ele falou, não, pode deixar, filha, deve ser as crianças dos vizinhos aqui novos do lado. Então, beleza, ali nós ficamos até de tarde conversando, deu horário, todo mundo entrou, fomos dormir. No dia seguinte, eu acordei de manhã, peguei meu café e fui sentar lá fora, porque de manhã eu amo tomar o meu café em silêncio, eu amo ficar quietinha. Então, peguei meu café, fui sentar lá fora para tomar. Assim que eu sentei, que eu olhei bem de longe, porque na onde eu estava era longe, lá embaixo, nos pés de fruta, eu vi a mesma mocinha com a mesma roupa do dia anterior. Ela tava de all-star, shorts jeans e uma camiseta preta. Parte 2. Então ali ele me deu a notícia de que eu havia pedido aquela moça em namoro. Era nítido que ele estava muito feliz com o relacionamento, era nítido quanto ele estava gostando dela. E quando eles estavam juntos, dava pra ver também que ela gostava bastante dele também. Então, um certo dia, a gente resolveu dar rolê tudo junto. A gente foi pra uma festa que ia ter aqui na nossa cidade. Tava eu, 3 amigas, o meu pai e a namorada dele. Então, a gente tava na fila esperando pra poder entrar pra festa. Enquanto a gente tava ali na fila conversando, passou um homem por trás do meu pai e gritou 3 vezes assim, Chefrodo! Só que, tipo assim, ele gritou... Ele olhou pra cara do meu pai e começou a dar risada. Então o meu pai percebeu que aquilo foi pra ele. Ele ficou bem vermelho, ele ficou bem nervoso, mas ele não falou nada. Então eu olhei pra ele e percebi que a reação dela foi muito estranha. Percebi que ela ficou bastante nervosa, bastante apavorada. Então ali meu pai continuou quieto e ele fingiu que não tinha sido pra ele aquilo. Sabe quando uma situação fica muito estranha? E você prefere disfarçar, fingir que não foi com você? Ele fingiu que não foi com ele e entramos pra festa. Entramos e fomos pra pista de dança. Fomos dançar todo mundo. Enquanto a gente estava lá na pista de dança dançando, passou um outro homem do lado do meu pai, começou a dar risada e falou assim, esse sim gosta de ser chifrudo.
Só que aí meu pai já não conseguiu se controlar, porque meu pai percebeu que foi pra ele. Meu pai ficou muito bravo, mas muito bravo, e tipo assim, foi atrás do cara, porque o cara falou e saiu andando. Então meu pai foi, ele queria ir atrás do cara pra poder tirar satisfação, pra saber o porquê que estavam falando aquilo pra ele. A namorada do meu pai, quando viu que meu pai tava indo tirar satisfação, ela entrou em desespero. Ela começou a pedir pra ele, pelo amor de Deus, pra ele não ir falar com aquele cara. Ela falava assim: ele tá bêbado, nem vale a pena, pelo amor de Deus, por favor, deixa isso pra lá. Tipo assim, ela entrou em pânico quando ela viu que o meu pai tava indo tirar satisfação com aquele homem. Então o clima ali já acabou total e acabou que todo mundo foi embora. Beleza. Passou uns dias e a gente tinha um churrasco pra ir na casa de um amigo do meu pai, que na verdade é amigo da família desde quando eu era muito pequena. Ele é o melhor amigo do meu pai, literalmente. Assim que a gente chegou, que o amigo do meu pai deparou com a namorada dele, ele não teve uma reação muito boa. Ele tava sorrindo e assim que a gente entrou, que ele olhou, que ele viu o meu pai com a namorada, ele fechou a cara na hora, ele parou de sorrir. Então ali o churrasco foi rolando, até que esse amigo do meu pai me chamou no canto e disse que precisava muito conversar comigo. Ali ele me perguntou aonde o meu pai tinha conhecido aquela mulher. Então eu não sabia muito. Eu falei, eu não sei muito como começou, mas perguntei por quê, né? Falei, mas por... Ó, vamos lá. Tá vendo que aqui minha mão tem um sapo na minha mão. Esse sapo tá com um chapéu. Tó. Segura o chapéu dele. Não, segura assim, senão vai ficar muito pequenininho. Segura aí. Agora o sapo pequeno, então. Ele é pequenininho. Ele vai dar 3 pulinhos. Pra onde? 1... 2... 3. Pronto. Coloquei o chapéuzinho e ele pulou. Agora pé. Segura de novo. Você acredita que tem um sapo aqui na minha mão? Não acredito. Não é pra acreditar? Não, não acredito, vai. Não acredito. Eu não acredito. Eu acredito sim. Nossa, eu tô vendo. Ele é verde. Vai, cadê? O dia que eu descobri o meu chifre através do sêmen do meu marido. Bom, eu vou explicar desde o começo para vocês poderem entender. Esse meu marido, na época, ele era muito amigo do meu irmão. E ele frequentava muito a minha casa. Só que, tipo, eu nunca tinha olhado para ele com outros olhos. Até que um dia eu passei a notar mais ele. E foi aí que a gente começou a se envolver. A gente começou a ficar e logo depois ele já me pediu em namoro. Meu irmão na época não gostou muito, mas não se meteu, só pediu para que ele cuidasse bem de mim. Beleza. Naquela mesma semana, esse meu marido me levou na casa dele para eu poder conhecer a família dele. E eu fui. E chegando lá, eu descobri que tinha uma prima que morava com eles. E essa prima era da mesma idade que ele e, por sinal, muito bonita. Ali na hora já acendeu o meu alerta de ciúmes. Até que conversa vai, conversa vem, a minha sogra começou a comentar sobre essa prima. Disse que ela foi criada com eles desde muito pequenos, que eles foram criados como irmãos. Então ali eu fiquei um pouquinho mais tranquila, né? Afinal, irmãos não ficam. Tá bom. Conforme foi se passando os meses de namoro, eu comecei a ouvir muitas perguntinhas, piadinhas do tipo: aquela menina realmente é prima do seu namorado? Ou fica atenta, viu? Não confia naquela prima. E outra coisa também que eu ouvia muito das pessoas é que o carinho desse meu marido com a prima não era um carinho normal. Só que eu não via nada, porque na minha frente era difícil você ver eles fazer essas brincadeiras ou até mesmo se falar, entendeu? Então eu não via nada. Até que de tanto eu ouvir as pessoas falando, eu cheguei no meu limite. E ali o meu ciúmes acabou tomando conta. Então eu cheguei nele e falei que eu precisava conversar com ele.
E falei pra ele, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, e as pessoas estão vendo maldade na sua relação com a sua prima sim. Eu não entendo o porquê, só que pra mim já deu, falei pra ele. Foi quando eu falei pra ele, ou a gente aluga uma casa e vamos morar sozinhos, ou tá tudo terminado, porque eu não aguento mais. E, gente, a reação dele me deixou, indignada. Ele, na maior calma, olhou pra mim e respondeu assim, tá bom, vida, eu faço qualquer coisa pra te ver feliz. E disse que no dia seguinte a gente sairia pra procurar casa. Ele me deixou totalmente sem palavras. Parte 3 e final. Então ali ele foi e disse que eu não precisaria pagar aluguel durante 5 meses. E que depois dos 5 meses a gente conversaria sobre o valor do aluguel. Ele estava me dando essa ajuda para que eu me levantasse. Pense numa mulher que não sabia como agradecer. Pense numa mulher que parecia mentira. Parecia mentira. O tanto que eu orei, o tanto que eu pedi para Deus e nunca nada acontecia. Mas aí eu entendi que para as coisas acontecerem, eu precisava tomar uma atitude. Eu precisava sair de lá. Então, depois daquele dia, o meu ex-marido foi preso. Depois daquele dia, a minha filha finalmente ganhou um lar de amor, um lar de paz. Eu tenho certeza absoluta que o meu patrão e a esposa dele foram usados por Deus para abençoar a minha vida. Foram anjos colocados na minha vida aqui na terra. Eu sou eternamente grata por tudo que eles fizeram por mim. Por isso que no começo eu disse que eu precisava muito contar isso, porque eu acho muito justo. Porque quando a gente faz uma coisa ruim, todo mundo reconhece. Quando a gente faz algo bom, ninguém reconhece. Então eu estou fazendo esse vídeo para poder dizer e reconhecer o tanto que eu sou eternamente grata a esse casal. A ajuda sempre vem de quem a gente jamais espera, né? Mas é isso. Essa história linda de superação também não é minha. É de uma seguidora que mandou para mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que a minha manicure me ligou errado e na ligação ela estava contando sobre a amante do meu marido. Eu fazia unha com essa moça já fazia uns 4 anos mais ou menos. Então nesse meio tempo a gente pegou uma certa amizade, a gente pegou uma intimidade. Então a gente sempre conversava sobre tudo. Quando eu não estava bem eu desabafava com ela. Ela sempre me deu vários conselhos. Ou seja, ela sabia bastante coisa sobre mim. Até que um certo dia, eu tava em casa fazendo faxina e meu celular tocou. Assim que eu fui ver quem que era a minha manicure. Então eu atendi, falei alô várias vezes, mas ela não respondeu. Então pensei comigo, deve ter sido errado, desliguei e voltei a fazer o que eu tava fazendo. Depois de 5 minutos, mais ou menos, o celular tocou novamente e eu fui novamente ver quem que era e era a minha manicure. Então eu atendi, falei alô, eu acho que eu falei alô umas 5, 6 vezes e nada de ninguém me responder. Então eu resolvi desligar. Porém, assim que eu fui desligar, eu comecei a ouvir muita conversa, muito buchicho por trás, então eu fiquei ouvindo. E nessa conversa, a minha manicure estava conversando com alguém e falando para essa pessoa que ela gostava das duas e que por conta disso ela preferia não se intrometer. Que ela gostava muito de mim e falou o meu nome. Porém, que ela preferia manter o profissionalismo e não falar nada para nenhuma das duas. Então ela continuou falando que mesmo que ela não iria contar nada, que ela ficava muito chateada. Porque como ela gostava muito de mim, ela sabia que eu estava sendo enganada há quase 1 ano. Ali eu parei tudo que eu tava fazendo, desliguei aquele telefone, catei a chave do carro e fui pro salão dela. Gente, eu fui do jeito que eu tava fazendo faxina, roupa rasgada, sabe aqueles pijama bem velho, toda suja, descabelada, mas fui. Assim que eu pisei o
pé no salão dela. Ela me olhou com os olhos arregalados, olhou pra mim e falou: "O que você tá fazendo aqui?" Deu pra ver que ela ficou muito assustada. Então chamei ela no canto, olhei pra ela, falei: "Viu, você me ligou errado, né? Eu acho que foi errado. E na ligação você tava contando pra alguém sobre traição, tudo, e você citou meu nome." Olhei bem dentro dos olhos dela e falei pra ela: "Não quero que você minta pra mim. Eu quero que você seja muito sincera. A pessoa que você citou sou eu mesmo?" A coitada não sabia na onde ela enfiava a cara. Ela começou a chorar, deu um desespero nela, começou a chorar pedindo pra que eu não envolvesse ela, que foi sem querer. Realmente o celular dela tava no bolso dela, ela me mostrou. Eu acho que ela foi sentar, não sei se ligou. Ela começou a chorar pedindo pra que eu não envolvesse ela. Então perguntei quem que era a moça, mas ela não quis me falar de jeito. O dia que eu flagrei a minha sogra junto com a minha mãe no banheiro, eu tenho certeza que um final de história como o meu você nunca ouviu. Presta atenção. Coisa de louco, mas enfim, vamos lá. Eu namoro há um tempinho. Porém, a minha família e a família do meu namorado já se conhecem há muito tempo. Então, assim, a gente namora há pouco tempo, porém a gente já se conhece há um bom tempo. Os meus pais, eles são casados há 22 anos. Pelo menos na minha frente, pelo menos pra mim, o que eles sempre mostraram foi um casamento de muito respeito, um casamento de muito cuidado, um casamento de muito carinho. Datas comemorativas eles sempre comemoravam, nunca passava em branco, sempre um presenteava o outro. Então, assim, pra mim era um casamento bem assim, de respeito mesmo, era um casamento bem bonito. E os meus sogros também sempre tiveram um casamento bem estável. A minha sogra e a minha mãe, elas sempre foram muito, mas assim, muito amigas mesmo, sabe? Tanto que elas são autônomas. Então, assim, é o dia inteiro juntas. Se não estão o dia inteiro juntas, você pode ter certeza que uma hora elas vão se encontrar, mas elas não passam nenhum dia sem se ver. E eu sempre gostei dessa amizade delas, porque as duas se parecem muito. Eu costumo dizer que elas são muito autênticas, sabe aquele tipo de mulher que não deita pra ninguém? Eu acho as duas muito fortes. Até que um dia, a gente foi tudo pra casa da tia do meu namorado. A gente foi pra lá fazer um churrasco. A casa da tia dele é muito grande, tem até sala de jogos, tem piscina. Então, tipo assim, é muito grande mesmo. Então, assim que a gente chegou, a gente já foi lá pra área da piscina, que é a área da churrasqueira. E ali nós ficamos. Aí ali na piscina tava meu namorado, tinha um pessoalzinho ali, os primos do meu namorado tava ali. Meu sogro, meu pai e o tio do meu namorado estavam na churrasqueira conversando, assando a carne. Até que meu celular tocou. A hora que eu fui ver, era o alarme que tinha dado já o horário de tomar meu remédio. Porém, o meu remédio tinha ficado na bolsa da minha mãe. Então fui procurar minha mãe para poder tomar o meu remédio, mas eu não achei elas. Então eu fui e perguntei pra tia se a tia tinha visto elas. A tia disse que não tinha visto elas. Então eu fui procurar elas pela casa. Lá na parte de baixo, nos quartos, ali nos banheiros da casa ali, eu não achei nenhuma das duas. E lá em cima da casa tem uma sacada na casa inteira, que é bem lá em cima mesmo. E lá em cima tem um banheiro. Pensei comigo, não é possível que elas vão estar lá em cima, mas vou subir pra ver. E assim eu fui subir até lá em cima pra ver se elas estavam lá. Chegando perto desse banheiro, eu ouvi risos, né, tipo barulhinhos, tipo cochichando, risos e barulhos de beijo, de pessoas se beijando. Então na hora eu falei, oxe, não é minha mãe nem minha sogra, né? Então dei a volta e fiquei ouvindo pra tentar descobrir. Sim, eu estou sim namorando o marido da minha amiga. E eu vou explicar pra vocês como tudo isso aconteceu. Eu e minha amiga, a gente já tem amizade há uns 10 anos. Eu sei completamente tudo sobre ela e ela sabe completamente tudo sobre mim. Na época, logo quando ela começou a namorar, pouco tempo depois, ela e o namorado dela já foram morar juntos. Ele sempre foi um cara muito bom, sempre fez de tudo por ela, dava tipo a lua se ela quisesse, ele dava pra ela. No começo, ela tava muito bem com ele, tava super tranquila, tava tipo sossegada. Porém, com o tempo, com o passar do tempo, ela começou a enjoar dele. Porém, ela não largava dele pelo fato de ter, tipo, de tudo com ele. Até que ela foi e traiu ele pela primeira vez. Até aí, era um problema dela. A única coisa que eu aconselhava ela era toma muito cuidado. Afinal, traição nunca termina bem.
Mas ela, tipo, cagava pra mim, ela nunca me deu ouvidos a nada do que eu falei pra ela. Até que isso começou a ficar frequente e ela começou a trair o marido dela, tipo, com várias pessoas, vários homens. E toda vez ela me contava, cada pessoa que ela saía, ela sempre me contava, tipo, tudo, com detalhes e tudo. Até que um certo dia, ela saiu com 2 caras na parte da tarde, os 2 de uma vez. E chegando na casa dela, ela ainda teve coragem de ficar com o marido dela. Daí, no dia seguinte, ela me ligou pra me contar como que tinha sido com os 2, pra me contar detalhes e tudo mais. Porém, algo dentro de mim começou a me incomodar. Eu já não estava mais contente em ser conivente com essas situações, sabe? Então eu virei pra ela e falei pra ela, viu, de coração, tá feio isso já. Separa do cara, deixa o cara viver a vida dele. Já que você quer viver assim, vai viver a solteirice. Ela me respondeu que tava ótimo do jeito que estava e que ela iria sim continuar casada, porque ela não queria perder a vida boa. Beleza. Nesse dia eu fui dormir com o coração tão inquieto, alguma coisa, sabe, dentro de mim me incomodava e não saía essas coisas da minha cabeça, das coisas que ela tinha me contado. O cara tão bom, trabalhava dia e noite pra poder dar o melhor pra ela, enquanto o cara tava lá ralando, trabalhando, ela tava por aí biscateando. Eu não achava mais, tipo, isso justo, sabe? Até que um certo dia, tô no mercado e quem que eu vejo? O marido da minha amiga. Assim que eu vi ele, algo me tocou e dentro de mim dizia, vai lá e conta. Mas eu ficava naquela, vou ou não vou? Parte 2. Então meu ex ficou mais bravo ainda porque eu comecei a dar risada e ele percebeu o motivo pelo qual eu estava rindo. Ele ficou mais bravo ainda, pegou novamente no meu braço e falou, levanta e vamos, eu tô falando sério. Ele dizendo pra mim. Então eu olhei pra ele e falei, viu, eu não vou em lugar nenhum com você. Pega a sua namorada e vai embora pra sua casa que você tá passando vergonha. Eu não vou em lugar algum com você. Então ele percebeu que eu não ia, ficou mais bravo ainda, olhou pro cara que tava comigo e falou, e você, parceiro, o que que você tem pra me dizer? Então o menino que tava comigo virou pra ele e falou assim, eu não tenho nada pra te dizer. Ela tá solteira e ela aceitou sair comigo. Gente, pra que aquele menino falou isso? Meu ex, tipo assim... Cara, se ele tava bravo, aquela hora ele ficou... Olha, ele virou o cão. O que aconteceu? Ele foi pra cima do menino que tava comigo, os 2 começaram a se pegar, se rolar lá na balada e pronto, virou uma confusão. Obviamente que os seguranças vieram e colocaram todo mundo pra fora. Fomos todos expulsos do local. Enfim, saímos. A hora que a gente chegou lá na parte de fora pra poder ir pro carro, o meu ex veio atrás de mim, porque ele não desiste, tá? Ele veio atrás de mim e ficava me chamando pelo nome e falava, vamos embora comigo, entra no meu carro, vamos embora comigo. E a menina lá, parecendo uma sombra atrás dele. Gente, aonde que essa menina tava com a cabeça? Até que eu virei pra ela e falei pra ela, viu, tem como você dar um jeito no seu macho? Tem como você pegar ele, levar ele embora, pelo amor de Deus, e pedir pra ele largar de ser besta e me deixar em paz, pelo amor de Jesus Cristo? Sabe o que ela me respondeu? Então, mas talvez se você esquecesse ele, parasse de ficar provocando ele, saindo pra esses lugares com essas pessoas que você sai, para de postar na onde você tá indo, porque você acha que eu sou besta? Você acha que eu não sei que você quer ficar provocando ele? Se não fosse você provocando, ele estaria em paz agora e a gente estaria em casa. Eu comecei a rir na hora, porque, cara, não tem lógica umas coisas dessa. Eu juro pra vocês, eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida. Então deixei ele falando, ela falando, entrei no carro do menino que eu tava e ali a gente meteu marcha e eu fui aproveitar minha noite bem longe dali, daquele bando de louco. Enfim, finalizando e concluindo, até hoje ele tá com ela, só que até hoje ele manda flores pra mim, no meu serviço, ele manda em casa, ele manda cesta de chocolate que ele sabe que eu amo, ele fica tipo assim, me mimando, sabe? E ela continua sabendo e aceitando tudo. Ó, jamais, em hipótese alguma, seja igual essa menina, a atual. Pelo amor de Deus, hein? Amor próprio, mulherada, amor próprio. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Sabe aquele rosinha lá?
Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que meu marido perdeu a aliança dele e eu achei ela dentro da bolsa da minha prima. Eu sou filha única e eu tenho uma prima da mesma idade que eu praticamente. Porém, quando a gente tinha 11 anos, a mãe dela infelizmente faleceu. E desde então ela passou a morar com a gente. Nós fomos criadas exatamente igual. Nunca teve diferença entre a gente. Até que com 18 anos eu tive o meu primeiro relacionamento. E 6 meses depois desse namoro, eu descobri que esse meu namorado estava me traindo com essa minha prima. E dentro da minha casa. Obviamente que eu terminei o namoro, sofri pra caramba, fiquei com muito ódio dela, mas o tempo passou e eu acabei perdoando a minha prima. Tempos depois, eu comecei a namorar novamente com outra pessoa. E depois de 3 meses, eu também descobri que ele também me traiu com a minha prima. Para dar uma resumida, eu namorei 4 vezes. E todas essas vezes, os meus namorados me traiu com a minha prima. Só que os meus pais, eles não viam aquilo como um problema. Então, quando eu tentava conversar com eles, desabafar com eles sobre isso, eles não me davam moral. E foi assim que eu acabei pegando traumas de namoro. E acabei ficando por muitos anos sem me relacionar com alguém. E enquanto isso, essa minha prima namorava, largava. Até que um certo dia, eu conheci um rapaz na faculdade. E começamos a ficar. Só que dessa vez, eu decidi não contar nada para minha família. Acabei ficando com ele escondido. Até que depois de alguns meses, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Ou seja, eu teria que levar ele para conhecer os meus pais. Então fizemos uma janta lá em casa e ele foi. Minha prima também estava nesse jantar. E eu confesso para vocês que eu passei mal aquele jantar inteiro. Eu tava morrendo de medo que ele também gostasse da minha prima e que ele também me traísse. Durante o jantar, até que tudo deu certo, então o jantar acabou e ele foi embora. E depois daquele dia, eu comecei a evitar de levar ele em casa. Eu que sempre ia para casa dele. Até que um dia, esse meu namorado veio me questionar do porquê que eu não gostava de levar ele na minha casa. E ali, com muita vergonha, eu expliquei para ele. Esses tempos atrás, morreu uma parente de uma amiga da minha mãe. E a minha mãe, ela não queria ir no velório sozinha, então ela insistiu para que eu fosse com ela. Detalhe, eu tenho pavor de velório. Nem velório, tipo, do pessoal da minha família eu costumo ir. Eu realmente não sei porquê, mas eu tenho, tipo, não sei, eu não gosto de frequentar velório. Só que como a minha mãe tava insistindo muito e pra não deixar ela sozinha, eu acompanhei ela. Então, chegando lá no velório, eu fiquei lá fora no banquinho sentada esperando minha mãe, enquanto minha mãe foi lá dentro dar um abraço na amiga dela, no pessoal. Eu não ia entrar de jeito nenhum, afinal eu não conhecia nem a família, muito menos a falecida. Até que passou algumas horas que eu tava lá esperando e me deu vontade de fazer xixi. E pra ajudar, o banheiro ele ficava no final do corredor. Então eu fui pro banheiro, tudo, fiz o que tinha pra fazer. Assim que eu saí, que eu fui lavar a minha mão, entrou uma moça no banheiro chorando. Porém, pra mim, normal, a gente tava num velório, né? Quando eu fui sair do banheiro, essa moça me chamou e perguntou se eu podia ajudar ela, porque ela tinha um probleminha na perna, então ela não conseguia abaixar sozinha, ou seja, ela não ia conseguir sentar no vaso sozinha. Então, obviamente que eu ajudei ela. Assim que ela tirou a calça, ela tava cheia de hematomas pelo corpo. Tipo assim, como se tivesse apanhado, só que muito, sabe? Então eu olhei pra ela e perguntei se tava tudo bem. Ela respondeu que sim. Mas eu não me aguentei, olhei pra ela e perguntei pra ela o que era aqueles hematomas na perna dela. Ela, sem enrolação alguma, olhou pra mim e falou pra mim: eu sofro maus tratos da minha irmã, mas agora eu estou livre.
Só tenho dó do meu irmão, que vai ficar sozinho e vai apanhar por todo mundo. Eu fiquei chocada com aquela resposta, com aquele comentário dela. Olhei pra ela e perguntei pra ela, mas por que agora você tá livre? Ela só me respondeu, porque sim. Então ela terminou, eu levantei ela, ajudei ela a se vestir, ela agradeceu, normal, e saiu do banheiro e eu também, saí atrás. Quando eu tava saindo pra voltar lá pro meu cantinho pra poder esperar a minha mãe, eu passei na frente da sala onde tava sendo velado. Nisso minha mãe me chamou e pediu pra que eu fosse até a amiga dela pra dar um abraço na amiga dela. Quando eu cheguei do lado do caixão pra dar um abraço na amiga da minha mãe, que eu olhei pro caixão, a moça que estava no caixão era a moça do banheiro. Gente, eu juro pra vocês, eu tenho certeza absoluta que era a moça do banheiro, eu juro pra vocês. Eu fiquei doida, eu queria entender aquilo, eu fiquei, muito indignada. Então ali eu fiquei, uns 10 minutinhos processando aquilo. Oiê! Gente, eu e minhas amigas estávamos aqui relembrando algumas experiências ruins que a gente teve com pessoas, encontros e tal. E a minha experiência com certeza foi a pior. E eu decidi vir contar pra vocês agora essa vergonha alheia que aconteceu comigo. Eu conheci um boy pela internet e a gente tinha bastante amigos em comum. Até que a gente começou a conversar mesmo pela rede social e um tempinho depois a gente trocou o WhatsApp e passamos a nos falar pelo WhatsApp. Nisso eu fui pesquisar para saber mais sobre ele, conhecer mais sobre ele. Então eu fui perguntar para os meus amigos próximos que também conhecia ele sobre ele. Todo mundo falou a mesma coisa, que ele era muito gente boa, um cara muito honesto, trabalhador. Então, com certeza, eu passei a gostar mais ainda dele. Até que depois de bastante tempo conversando, resolvemos marcar e sair. Saímos a primeira vez, foi incrível. Saímos a segunda, também foi maravilhoso. Porém, depois desses encontros, a conversa pelo WhatsApp começou a ficar um pouquinho mais quente, sabe? Então eu pensei comigo, com certeza no próximo encontro vai rolar. Até que marcamos o nosso terceiro encontro e pela primeira vez ele me levou para casa dele. Chegamos na casa dele, fizemos um pedido lá de algo pra gente comer. Enquanto a gente estava esperando o nosso pedido chegar, a gente começou a se beijar e o clima começou a esquentar. Mas eu comecei a perceber que, não saía do beijo, entendeu? Ele não avançava. O clima esquentou, mas ele não avançava. Então eu resolvi avançar. E assim que eu avancei, que eu fui mais profundo, fui pra cima dele, ele levantou, dando a desculpa que estava com sede e foi beber água, gente. Eu fiquei super sem graça, o clima ficou muito estranho, até que chegou o nosso pedido e fomos comer. E logo em seguida, ele já me levou embora. Cheguei na minha casa me sentindo péssima. Eu queria muito entender por que nas mensagens parecia que ele queria muito e, pessoalmente não foi bem isso. Beleza, alguns minutos depois, ele me manda uma mensagem perguntando se era possível a gente se encontrar no dia seguinte, porém teria que ser ou de manhã ou de tarde. Perguntei o porquê e ele me disse que era surpresa. Tudo bem, falei pra ele que eu só poderia na hora do meu almoço. E assim foi. No dia seguinte, na hora do meu almoço, ele foi, me buscou e fomos para o destino. Até aí, eu não sabia de nada. Beleza, chegamos até que ele parou no estacionamento de uma clínica. Olhei pra ele e perguntei se ele ia passar com o médico. Amigas, achei um vinagre de maçã no banheiro do meu boy. Fui contemplada. Eu vou explicar o rolê todo pra vocês. O tio do meu namorado, ele tem uma loja. E ele alugou uma outra casa para poder fazer de estoque. Só que ele precisava de alguém para dormir na casa, para cuidar, só dormir. Então ele chamou o meu namorado e meu namorado aceitou. Eu não tinha muita mania de dormir na casa do meu boy, porque meu pai ele não gostava muito, sabe? Só que como fazia dias que eu não dormia com ele, ele me chamou para ir dormir lá com ele o final de semana. E eu fui. Cheguei lá na casa, tinha um quarto separado só pro meu namorado. Inclusive, o quarto era uma delícia, tinha ar-condicionado, televisão. Confesso que bateu um ciúmes dele estar dormindo ali sozinho.
Mas eu, bem boba, acreditava que ele não teria coragem de me trair, tipo, nunca. Então ali a gente deitou e ficou assistindo TV. Até que eu fui no banheiro. Chegando no banheiro, gente, tinha um shampoo que o meu namorado usa e do lado tinha um vinagre de maçã junto com um olhinho. E vamos combinar que nós mulheres sabemos para que funciona um vinagre de maçã. Ainda mais se ele estiver no banheiro. Óbvio que na hora eu fiquei perturbada com aquilo, mas eu resolvi só tirar uma foto e ficar quieta. Porque se eu falasse alguma coisa, ele ia ficar esperto. Então naquele dia eu nem consegui disfarçar, voltei pro quarto e dormi. E no dia seguinte eu fui embora. Só que no próximo final de semana eu resolvi voltar para dormir lá novamente, mesmo ele não me chamando. E quando eu voltei lá, adivinha? O vinagre de maçã e o olhinho já não estavam mais lá. Ou seja, a dona voltou ali para buscar. Nossa, eu fiquei puta, quebrei o pau com ele, mas eu não falei o motivo. Eu queria mesmo pegar ele no flagra, porque se eu falasse alguma coisa, ele ia negar até a morte. Então eu fui embora e no caminho até em casa eu fiquei pensando em o que fazer para poder descobrir. Então eu tive a ideia de comprar aquelas câmeras que coloca na luz, sabe? Eu pedi pela internet e chegou. Então eu comecei a pensar numa forma de como eu ia colocar a câmera lá sem o meu namorado perceber. Então eu voltei pra lá pra dormir novamente. E lá na hora eu inventei que tava morrendo de dor de cabeça e pedi pra ele comprar remédio pra mim. E ele foi. Assim que ele saiu, eu já consegui colocar a câmera lá. Instalei tudo certinho, fiz tudo o que tinha que fazer. Esperei ele voltar e fiquei de olho pra ver se ele não percebia a câmera ali. E não, ele não percebeu. Então no dia seguinte eu fui embora e a partir dali eu comecei a vigiar ele pela câmera. O dia que eu fui viajar e quando eu voltei tinha outra morando no meu lugar. Se você acha o seu ex ruim, é porque você não conheceu o meu. Eu fui casada há 8 anos. Assim como todo começo, o meu começo de relacionamento também era incrível. Ele era o meu sonho realizado. Porém, o tempo foi passando e começaram a vir as brigas. Brigas atrás de brigas. Até que a gente se separou pela primeira vez, mas logo voltamos. Separamos de novo e voltamos novamente. E assim começou a acontecer. A gente separava e voltava, separava e voltava. Toda vez ele ia para casa da mãe dele. E ela, além de aceitar, ainda dava comida na boca para ele. Então eu parei de me importar, sabe? Quando ele ia embora, eu já não ligava mais. Eu não pedia para voltar. Ele voltava porque ele queria e eu aceitava. Até que um dia, 2 amigas minhas iam pra praia e me chamaram. Porém, seria somente nós 3, então eu aceitei. Cheguei nele e falei que eu ia pra praia com as meninas. E ele surtou, fez o maior show. Disse que eu não ia e pronto. Então eu falei pra ele que eu não tava pedindo, eu tava apenas comunicando ele. Ele viu que não ia adiantar nada me falar coisas e falou que tudo bem, que eu podia ir, mas que quando eu voltasse teria outra no meu lugar. Ali naquele momento eu ri e duvidei da capacidade dele. Então eu fui viajar, aproveitei demais a viagem com as meninas, curti muito e me diverti muito, coisa que eu não fazia há muito tempo. Voltei para casa, cheguei em casa e a chave não entrou no portão. Então ali naquele momento eu lembrei do que ele tinha falado. Nisso eu comecei a bater no portão e chamando ele. Ele saiu lá fora e só jogou 2 sacos de lixo na rua, que eram as minhas coisas. Até que eu consegui entrar na casa. E assim que eu entrei na sala, tinha uma mulher na sala. Ela tinha acabado de acordar, porque ela estava de pijama, o rosto amassado, sabe? Nisso ele veio, me puxou pelo braço, olhou pra mim e falou pra mim que ele tinha me avisado. E que o problema era meu se eu não botei fé. Então ele foi e me colocou pra fora de casa. Então eu fui pra casa da minha mãe e chegando lá eu já contei pra todo mundo, pro meu irmão, o que tinha acontecido. Ali a gente foi pra delegacia, mas infelizmente sem sucesso, nada adiantou. Afinal, o contrato de locação estava no nome dele só e a gente também não era casada no papel. Tentamos várias vezes, mas assim, sem sucesso.
Enfim, aquilo começou a me fazer mal. Eu percebi que eu já estava entrando em depressão. Até que Parte 2. Então a prima do meu namorado veio e me levou até o carro. Assim que eu sentei no banco, eu vi o meu namorado vindo de longe pra conversar comigo. Ali eu já comecei a gritar, mandando ele sumir de perto de mim, que se ele chegasse perto de mim eu ia voar no pescoço dele. Tava louca, transtornada. Então a prima dele começou a me acalmar e pediu pra eu explicar pra ela o que tava acontecendo. E eu comecei a falar que ele tava me traindo, que ele mentiu dizendo que tinha vendido o narguile pra ela, mas ele tinha dado pra outra menina. Contei que eu fui no banheiro e vi ele conversando com a menina. Tipo, eu contei tudo. A prima dele ficou tão vermelha. Aquela menina começou a ficar tão vermelha. Ela olhou pra mim e falou assim: bom, eu não queria que ninguém soubesse, mas já que essa situação tá exigindo uma verdade, eu vou ter que te contar. Mas eu espero de coração que você respeite a minha decisão e que você não conte pra ninguém. Então ela contou que ela era lésbica e que ela tava com medo de se assumir ainda pra família. Que a única pessoa que ela confiava, que ela contou e que tava ajudando ela, era o fulano, que era o meu namorado. E que inclusive ele tava ajudando ela com aquela menina. Como ela ainda não sabia, tinha muita vergonha, ela pedia ajuda pro meu namorado. E ele tava meio que tipo sendo cupido das duas, entendeu? Então aquela menina veio, me pediu desculpas, coitada. Eu quebrei o narguilé dela e ela que me pediu desculpa. Gente, eu não sabia na onde enfiar a minha cara. Que péssimo dia pra tá viva, cara. Então ali acabou total o clima, pedi pro meu namorado me levar embora. Ele me levou. Só que depois de 2 dias, ele terminou comigo. Na verdade, já era de se esperar, né? E sobre a prima, era verdade, gente, porque ela acabou se assumindo e assumiu o namoro com aquela menina lá mesmo, do narguile. Ela comprou o narguile do meu namorado e deu de presente pra menina. Depois dessa situação, eu nunca mais saí de dentro de casa e também nem quero. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 2. Então saí do salão dela e fui pra minha casa. Porém, eu fui pra minha casa totalmente atormentada. Eu tava muito perturbada. Eu juro que eu não sabia o que eu fazia. Até que na hora da raiva, eu resolvi ir até a empresa que ele trabalhava pra falar com ele. Cheguei lá, falei que era muito urgente, então foram chamar ele pra ele falar comigo. Ele desceu correndo lá, achando que tinha acontecido alguma coisa grave, desesperado. Assim que ele chegou lá embaixo, que eu olhei pra cara dele, eu não aguentei. Eu fui pra cima dele e eu comecei a dar soco nele, soco. Gente, eu falo pra vocês, eu não sei da onde eu tirei força. Mas eu batia naquele homem, eu batia tanto nele, tanto, que eu ficava preocupada, porque da onde que eu tava tirando tanta força? E enquanto eu batia nele, eu falava pra ele: cada tapa que eu tô te dando é pra você sentir a dor que eu tô sentindo agora. Dor por você me fazer de otária todo esse tempo. Até que na minha cabeça não era suficiente bater só nele, então eu fui pra cima do carro dele, pra quebrar o carro dele. Quando ele me viu indo pro carro dele, aí ele ficou bravo. Aí eu mexi na ferida dele, na onde dói. Assim que ele viu, ele ficou com muita raiva e ali ele confessou tudo. Falou que tava cansado de ter uma pessoa perturbada dessa na vida dele. Que ele tava sim com outra pessoa e que inclusive muito feliz e que ele tava muito apaixonado por essa outra pessoa. Quando eu ouvi ele falando aquilo, cara, vocês não estão entendendo a dor que eu senti. Entrei no meu carro e saí dirigindo igual uma louca. E acabei enfiando o carro na primeira árvore que eu vi. Resultado disso, fiquei internada vários dias em estado grave no hospital. Confesso pra vocês que a minha vontade era de realmente partir, mas não era a minha hora. E graças a Deus, depois de algum tempo, eu consegui me recuperar. E meu ex, ele só tava esperando eu me recuperar e eu sair do hospital pra ele poder assumir o noivado, o namoro, sei lá o que ele inventou com aquela menina. E foi só nesse dia que eu fui descobrir quem que era aquela moça. Ela era uma conhecida minha, que choca o total de 0 pessoas, porque sempre é com as conhecidas, né? Só Deus sabe o quanto eu o amei. Eu fazia de tudo por aquele homem.
Eu dava a minha vida assim sem pensar por ele, mas eu tenho fé que um dia eu vou sim esquecer tudo isso e eu vou conseguir voltar um dia a ser feliz. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 2. Então eu entrei, peguei as cartas e levei pra minha sogra. Nisso, tinha uma carta lá no meio de cartão de crédito do meu namorado. Mas, pelo que eu sabia, ele só tinha um cartão de crédito. E aquela carta era de outro cartão. Ai, gente, não me aguentei e abri. Quando eu abri, tinha umas coisas lá que ele tinha comprado e no meio tava lá a bendita base. Entrei no site, tudo, confirmei e realmente era deles. Era a base da Virgínia. Mas se eu não recebi, quem recebeu aquela base? E naquele mesmo momento me veio a minha amiga na minha cabeça. Então eu mandei uma foto para o meu namorado com a fatura e pedi, uma explicação. Ele respondeu que assim que ele chegasse do trabalho, que a gente conversava. Nossa, foi uma eternidade esperar ele naquele dia. Então assim que ele chegou em casa, eu já fui querendo uma explicação. Só que, minha gente, ele já tinha combinado tudo com a minha amiga. Ele disse que comprou a base para ela, só que era ela quem estava pagando. E falou que se eu quisesse, que era para eu confirmar com ela. E a boba aqui fez isso. E claro que ela confirmou tudo. Só que algo continuava me incomodando. Então peguei e fui embora. Fiquei dias sem falar com meu namorado. Até que um dia meu namorado foi em casa para conversar comigo. Foi então que eu aproveitei e clonei o celular dele. E assim que ele saiu da minha casa, os dois já começaram a conversar. E ali eu descobri tudo. Gente, eles ficavam já há muito tempo antes de eu começar a namorar com meu namorado. Então eu printei e mandei a foto para os dois. E mandei também no Facebook para o namorado dela. O namorado dela veio até a minha casa para poder confirmar se era verdade. E eu continuei confirmando tudo. Então eu bloqueei o meu namorado, bloqueei a minha amiga. O namorado dela também terminou com ela. Depois disso eu não vi mais eles. Mas sei que eles continuam amigos. Amigos, né? Mas eles não se assumem. E é isso, gente. Eu contei porque a história é minha, o chifre é meu e eu uso ele como eu quiser. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que uma cliente me pagou com o próprio cartão de crédito do meu marido. Há um tempo atrás, eu passei por uma situação na minha loja que de coração eu não desejo pra ninguém. Eu era casada há 7 anos. E o meu casamento, assim como todos os casamentos, tinha sim problemas, tinha brigas, tinha desentendimentos. Porém, respeito é uma coisa que eu nunca deixei que faltasse. Pelo menos da minha parte. Até que um certo dia, entrou uma moça lá na loja e perguntou pela gerente ou pela dona. Então as meninas falaram que não tinha gerente, mas que a dona estava presente. Então ela pediu para que me chamassem. As meninas foram, me chamaram, eu me apresentei. Então ela virou para mim e disse que exigia ser atendida por mim. Tudo ok, eu fazia maior questão de atender os meus clientes. Então eu fui e comecei a ajudar ela a separar as peças que ela queria para provar. Só que ela pegou muita roupa, muita roupa. Eu confesso que eu fiquei até meio assim desconfiada, porque é estranho quando a pessoa pega muita roupa de uma vez só, né? Ela pegou todas as peças e foi pro provador. Ali ela provou tudo, assim que ela terminou de provar, ela virou pra mim e disse que iria levar todas as peças. Então eu falei pra ela que ela poderia ir até o caixa, que a mocinha ia finalizar a compra pra ela. Então aquela moça virou pra mim e disse que não, que ela gostaria que eu mesma finalizasse a compra. Tudo bem, falei pra ela, então vamos até lá o caixa. Enquanto eu estava, a hora que eu cheguei no caixa, eu fui fazer o cadastro dela pra loja. Enquanto eu estava fazendo o cadastro dela, as meninas estavam arrumando as coisas dela tudo dentro da sacola. Enquanto eu estava ali fazendo o cadastro,
eu vi que ela começou a fazer muitas perguntas pra mim. Perguntou se eu era casada, perguntou quanto tempo eu estava ali com aquela loja, perguntou se eu tinha filhos ou se eu tinha vontade de ter filhos. E eu estranhei aquele monte de perguntas, porque eu vi que não estava normal, não era só uma conversa aleatória. Então, como eu não gostei da postura daquela moça de perguntar muito aquilo, eu evitava responder o que ela queria. Eu meio que rodeava, respondia alguma coisinha, mas nunca respondia especificamente o que ela queria. Enfim, eu fui e perguntei pra ela. Eu perguntei pra ela se era débito ou crédito. Ela me disse que era crédito. Pegou o cartão e deu o cartão na minha mão. Então eu falei pra ela que não precisava, que era só ela inserir na maquininha que estava na frente dela. Ela virou pra mim e disse: eu prefiro que você coloque. Tudo bem. Peguei o cartão na mão. A hora que eu peguei o cartão na mão, que eu olhei assim, eu falei: nossa, é bem igual o cartão do meu marido. Pensei comigo. Tá. Eu fui ler o nome que estava no cartão. A hora que eu virei, que eu li o nome, era o cartão do meu marido. Então ali eu comecei a tremer, porque na hora, na verdade, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: será que é roubado? Então eu fui e perguntei: moça, da onde que você conseguiu esse cartão? Ela virou pra mim com a maior ironia e respondeu: calma, não foi roubado. É isso mesmo que você tá pensando. Foi o seu próprio marido. Foi seu marido que me deu. Quer ver? Nisso ela foi e falou a senha do cartão do meu marido. Gente, eu tava em pé. Ali mesmo eu caí dura no chão. As minhas pernas começaram a formigar, elas formigavam. Eu senti uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. Na verdade, eu tava até com medo, porque eu não sabia se tava me dando alguma coisa, se tava acontecendo alguma coisa comigo. Aqui, ó, tampou. Eu não conseguia respirar pela boca. Cara, foi assim, horrível, horrível. Então, assim que eu caí no chão, as minhas meninas já vieram, começaram a me abanar, me deram água pra ver se eu voltava, porque, né, eu tava branca. Enquanto as meninas estavam me acalmando, uma das minhas funcionárias foi e tentou tirar aquela moça de dentro da loja. Pediu para que ela se retirasse. Só que, na verdade, as meninas já tinham chamado segurança. Mas ela disse que ela não iria sair de dentro da loja, porque antes ela tinha umas verdades para falar na minha cara. Então, ali... O dia que eu saí para jantar com um TikToker e no meio da janta ele foi pro banheiro e nunca mais voltou. Eu vou aproveitar que me deu um pico de coragem e vou contar pra vocês essa história patética. Eu e esse menino, a gente começou a flertar pelas redes sociais, até que um certo dia ele chegou em mim e pediu meu WhatsApp. Eu passei, então depois disso a gente começou a trocar mó ideia. Eu já tinha visto ele pessoalmente, mas a gente nunca tinha conversado, sabe? E tipo, eu gostei demais dele, demais da conversa dele, sabe? Muito, muito gente boa. Até que ele me chamou pra sair e a gente foi escolher o lugar, tudo certinho, sabe? A gente fez tudo tão pensado. Até que ele me passou, me buscou e fomos pro restaurante. Assim que a gente chegou lá, cara, tava tudo muito gostoso, tava muito perfeito, sabe? Ele toda hora sendo um amor de pessoa, me tratando muito bem. Então a gente pediu a comida, a gente comeu e depois a gente foi e pediu a sobremesa. Enquanto a gente tava esperando a sobremesa chegar, o celular dele começou a vibrar muito. Tipo, tava dando pra ouvir, começou a vibrar muito. Ele pegou o celular e olhou. Depois que ele olhou o celular, ele ficou muito estranho. Eu acredito que ele tenha visto alguma coisa no celular que ele não tenha gostado, porque ele mudou, tipo, assim, sabe? De temperamento, de reação. Então eu fui e perguntei pra ele se estava tudo bem. E ele só me respondeu assim. Ele só balançou a cabeça. Depois disso, minha gente, reinou um silêncio extremamente constrangedor. Cara, eu não sabia se eu puxava um assunto, se eu ficava no celular, se eu comia. Eu não sabia o que eu fazia. Até que ele se levantou, falou que ia no banheiro e, tipo, saiu andando. Ele nem olhou pra minha cara. Então ali eu continuei comendo a minha sobremesa e nada desse menino voltar. Depois de 40 minutos, eu chamei o garçom e pedi pro garçom ir ver se tava tudo bem, se ele tava lá ainda, que se tinha acontecido alguma coisa. Depois de 10 minutos, o garçom voltou, dizendo que ele foi embora, porém que ele já tinha deixado pago a metade das coisas. Então eu perguntei, né, se ele deu algum motivo, se ele falou alguma coisa, mas o rapaz falou que não, que ele só falou que tava com muita pressa, por isso que ele precisava ir embora.
Então, obviamente, que eu fui embora para minha casa sozinha e até hoje eu queria muito saber o que aconteceu. Qual foi o motivo para ele me deixar plantada sozinha e até hoje não me mandar nenhum pedido de desculpa. Quem será, hein? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Feliz Ano Novo! Parte 3. No dia seguinte, eu acordei, levantei e fui pro banheiro tomar banho. E todo dia de manhã, quando eu faço isso, ele vai atrás de mim, ele sempre me segue. Naquele dia eu fui tomar banho e ele não veio atrás de mim. Então eu chamei ele e ele não me deu atenção, ele nem me olhou. Então eu voltei e coloquei a mão nele pra ver como que ele tava. Fui tentar ver, né, tipo, colocar a mão nele pra ver se ele reagia. Assim que eu coloquei a mão nele, ele já estava praticamente morto. Ali eu caí em desespero, já comecei a gritar. Meu namorado já veio, pegamos ele, o nosso cachorrinho, e corremos já pro veterinário. Porém, no caminho até o veterinário, infelizmente, ele não resistiu e acabou falecendo. Assim que a gente chegou no veterinário, o veterinário foi atender e deu, né, diagnosticou que sim, ele tinha sido envenenado. O meu mundo simplesmente acabou ali. Então nós saímos da sala e eu fui conversar com o meu namorado. Eu virei pra ele e falei pra ele que eu tinha certeza que tinha sido a mãe dele que tinha feito aquilo. Em momento algum ele retrucou, ele não falou nada. Ele pegou, nós entramos no carro, ele me deixou na minha mãe e foi pra casa da mãe dele. Assim que ele chegou na casa da mãe dele, ele foi e deu um migué. Ele já chegou confirmando. Ele falou assim, nossa, eu sei que foi a senhora que envenenou, e começou a falar. Só que, tipo assim, o mais incrível, o mais, assim, absurdo é que ela não quis mentir em momento algum. Ela já falou logo de cara que ela tinha feito aquilo pra provar que na casa dela quem mandava era ela. Então meu namorado começou a chorar. Ele foi e disse que estava arrumando as nossas coisas pra gente ir embora e que ali ele não voltaria mais. Essa mulher começou a gritar loucamente, dizendo que já que eu tirei o filho dela, que ela também tinha tirado o meu filho. Então que tava tudo bem, que a gente tava kits. Então meu namorado foi, pegou todas as minhas roupas, as roupas dele, e ficamos na casa da minha mãe até sair a chave da nossa casa que a gente tinha alugado. Depois dessa situação toda, o meu namorado não consegue mais conversar com a mãe, ele não consegue nem passar mais na frente da casa da mãe, sabe? Hoje mesmo ele só mantém um contato com o pai, que é uma pessoa muito boa, diferente da mãe dele. E eu fico sem entender até hoje que limite tem a maldade do ser humano. Será que tem limite? Porque tem gente que ultrapassa todos os limites e eu fico indignada com essas coisas, gente. Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhá-la também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Até onde o ser humano vai por ciúmes? Vou te contar agora uma história muito louca que infelizmente eu e a família do meu namorado passamos. Eu tenho 19 anos, o meu namorado tem 22 anos e o irmão do meu namorado tem 20 anos. Eu namoro há 8 meses e há 5 meses atrás o irmão do meu namorado também começou a namorar uma menina. Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha sogra, com o meu sogro, assim como meus pais também têm uma relação muito boa com o meu namorado. Minha sogra é muito jovem, meu sogro é muito jovem, então eles sempre estão ali com a gente, no nosso meio, sabe? São pessoas, assim, extremamente incríveis. Eu me dou realmente muito bem mesmo com a minha sogra, graças a Deus. Então, assim que ele começou a namorar com ela, ele foi e ele queria apresentar, né, ela pra gente. Então nós marcamos uma noite da pizza e marcamos dela vir nesse dia pra gente poder conhecer. E assim foi, ele trouxe ela, recebemos ela muito bem. De início pareceu ser uma menina muito doce, uma menina muito carismática. Se deu bem assim com a gente gostou bastante dela, de início. Então ali nós comemos, nós bebemos, nós nos conhecemos, falamos sobre vários assuntos e sempre tentando deixar ela bem à vontade assim, sabe? Até que ficou tarde e acabou que fomos embora. Assim que eu cheguei na minha casa, que eu fui mexer no celular, tinha solicitação de amizade em todas as redes sociais dela. Ela tinha me mandado. Então ali, obviamente, que eu aceitei. Então ali, depois daquele dia, ela nunca mais parou de me mandar mensagem. Ela curtia tudo, ela comentava tudo, dava pra ver que ela tava
querendo sim fazer amizade. Na minha cabeça eu achei que ela estava tentando se enturmar, afinal ela tinha acabado, né, de entrar para a família. Então ela sempre puxava assunto, eu sempre respondia. Até que um dia a gente estava conversando e entrou no assunto de sogra e sogro. E ela foi e começou a perguntar pra mim como que era a minha sogra, né? No caso, a nossa sogra, se ela era de boa ou se ela só parecia ser boazinha, sabe? E aí começou a falar de alguns assuntos. Porque tal dia aconteceu isso, eu percebi que ela fez cara feia. Aí eu peguei e falei, não, a nossa sogra é um amor de pessoa, ela é uma segunda mãe pra mim, assim como eu tenho certeza que ela vai ser uma segunda mãe pra você também. Falei pra ela, não tem nem como ser uma pessoa ruim, ela é a melhor pessoa que existe na face da terra realmente. Então eu acho que ela não gostou muito de eu não ter falado mal, a conversa não fluiu e ali nós paramos de conversar. Passou um tempinho e um certo dia minha sogra resolveu ir fazer o cabelo assim, do nada, e perguntou se eu estava disponível, se eu podia ir com ela, junto com ela, e eu disse que sim. Então assim que a gente chegou lá no salão, eu fui, tirei uma foto com a minha sogra e postei. Uns 20 minutos. Parte 2. Então ali a minha amiga desceu, foi até a mesa que a gente estava e contou tudo pro meu namorado. Tudo que eu tinha contado pra ela, ela contou pro meu namorado. Em seguida, ela foi até a mesa das meninas, onde as meninas estavam, deu um tapa na cara das meninas e ainda falou pra elas: a próxima vez que você for falar de alguém que você não conhece, você lava muito bem a sua boca. Pegou e voltou pra nossa mesa. Nisso eu também desci e sentei na mesa morrendo, gente, mas morrendo de vergonha. Quando eu sentei, meu namorado se levantou, se ajoelhou nos meus pés e ali ele começou a se declarar pra mim, dizendo que eu era a mulher mais linda do mundo pra ele e que sim, que eu era a pessoa que ele queria pro resto da vida dele. E também me disse: saiba que eu não te quero só como a minha namorada, eu te quero como a minha noiva e a minha futura esposa. Gente, foi tão lindo, mas tão lindo, que a hora que eu olhei pro lado, quase todo mundo do barzinho filmando, batendo palma, sabe? Tipo, comemorando com a gente aquilo. Eu confesso que eu nunca me senti tão amada e tão acolhida depois da atitude do meu namorado e da minha amiga. Então, depois daquele acontecido, o pessoal que tava com as meninas pegaram, foram embora e ali a gente ficou mais um pouquinho no barzinho e a gente conseguiu aproveitar esse finalzinho de noite que a gente teve com o pessoal. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá, eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu descobri que o meu namorado usava o meu carro pra andar com a ex dele. Eu ouvi alguns comentários sobre esse assunto esses dias, então hoje eu resolvi esclarecer, contando tudo como realmente aconteceu. Eu namorei com esse menino durante 1 ano e meio. Quando a gente começou a namorar, eu não sabia que ele tinha uma ex. Até que um dia eu fui pra casa dele de surpresa e chegando lá, tava só ele e uma menina sozinhos. Mas a menina tava deitada no sofá, com edredom e na maior liberdade. Então ali ele disse que ela era prima dele e eu acreditei. Se passou um tempo, até que um dia ele pediu o meu carro para buscar uma encomenda na casa de um amigo dele. E como eu não poderia ir junto, confiei nele e dei o meu carro para ele ir sozinho. Primeira vez que eu fiz aquilo de emprestar o meu carro. Então depois dessa vez eu comecei a emprestar sempre. Eu confiava nele. Para vocês terem noção, às vezes eu deixava o meu carro com ele e andava de Uber. Não me perguntem como eu cheguei nesse nível. Mas beleza. Um belo dia, os meus pais estavam indo viajar para casa da minha avó. E como fazia tempo que eu não ia para lá, aproveitei umas folgas que eu tinha e fui com eles. Então eu avisei o meu namorado e deixei o meu carro com ele. Fomos para casa da minha avó, chegamos lá de noite. No dia seguinte eu passei o dia com eles e quando foi de noite, umas 9 horas da noite, recebi um vídeo de uma amiga minha. Quando eu baixei aquele vídeo, era o meu namorado com o meu carro, com a ex dele na frente e as amigas dela sentadas no banco de trás. O som estralando, todo mundo bebendo.
chegando na festa se achando com o meu carro. Liguei para minha amiga na hora e perguntei o que estava acontecendo. Então ela me explicou, disse que estava na festa, meu ex estava lá com a ex dele, com o meu carro. Então na mesma hora eu me arrumei e pedi para minha mãe me levar até a rodoviária. Consegui comprar a passagem e voltei para minha cidade. E voltei daquele jeito, com sangue no olho. Chegando na minha cidade, eu peguei um Uber e fui direto para a delegacia. O afilhado do meu padrinho, ele é policial, ele estava de plantão naquele dia. Então, no desespero, eu fui lá pedir uma ajuda para ele. Chegando lá, eu já contei tudo o que tinha acontecido. E então, o afilhado do meu padrinho foi me ajudar. E ele foi comigo até a festa para eu buscar o meu carro. Bom, como uma boa manicure, eu tenho muita história para contar. Então, hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo. Que foi o dia que uma menina postou uma foto no espelho com o celular do meu namorado. Eu sou manicure há 3 anos e há 1 ano eu tenho meu próprio salão. Esses tempos atrás foi uma cliente nova para fazer unha comigo. Foi a primeira vez dela no meu salão. E essa cliente, ela foi com uma amiga. Então, enquanto eu estava fazendo a unha dela, essa amiga dela estava esperando lá na recepção. Beleza, terminamos e na hora de pagar, ela foi passar cartão e enquanto eu fazia o pagamento, eu percebi que a amiga da cliente ficava rindo e cochichando. E eu tava começando a ficar sem graça já, porque ela não parava. Então passou o cartão e elas foram embora. Assim que elas saíram, logo em seguida, a mocinha que fez unha comigo postou uma foto da unha e me marcou. Então eu fui e repostei. Depois que eu fiz isso, eu fui olhar os stories dela. E assim que eu abri o primeiro stories, era uma foto dessa cliente com a amiga, juntas tirando uma foto no espelho. Porém, quem tinha postado a foto foi a amiga. A minha cliente apenas repostou. Então fiquei olhando e percebi que aquele celular era familiar. Eu dei zoom e estava aparecendo o celular do meu namorado. Porque a capinha do meu namorado era personalizada, com a foto do cachorrinho dele que morreu. Então não tinha como ser de outra pessoa. Então eu entrei no perfil dessa menina. E as últimas fotos dela postada eram quase todas com o celular do meu namorado na frente de algum espelho. Principalmente no espelho de um motel. Então eu tirei print de tudo e já mandei pro meu namorado. E embaixo dos prints, eu mandei uma mensagem perguntando quem era. Deu nem 5 segundos, ele apareceu no salão. Dizendo que não conhecia, que não sabia quem era. Então falei pra ele parar de negar, porque a capinha era dele. De tanto eu insistir pela verdade, ele viu que eu não ia desistir. Ele disse que era uma prima dele. Então eu mandei a foto da menina pra mãe dele e perguntei se a mãe dele conhecia. E minha sogra só respondeu que não. Então eu pedi para ele ir embora. Quando as pessoas descobriram que a gente tinha terminado, peguei meu namorado no banheiro com a foto da minha melhor amiga. Eu vou contar essa história em forma de desabafo. E eu também acho que vai ser bom para eu ouvir opiniões de pessoas que estão de fora. Eu tenho uma amiga que é muito minha amiga. Solteira, independente, e ela faz literalmente o que ela tem vontade. A minha amiga, ela é linda, linda, linda demais. E eu confesso que quando eu comecei a namorar, eu tinha um pouco de insegurança quando eu estava perto dela. Porém, com o tempo, essa insegurança foi passando, porque o meu namorado, ele fazia questão de fazer eu me sentir a mulher mais linda do mundo. E como eu moro sozinha, o meu namorado ele ficava mais na minha casa do que na casa dele. Enfim, esses tempos atrás, a minha amiga saiu com um amigo do meu namorado. E depois disso, eu comecei a perceber que o meu namorado começou a encanar com a minha amiga. Começou a dizer que não queria mais que eu andasse com ela, que ele não estava mais se sentindo bem com ela por perto. E eu tentando entender o porquê, perguntando para ele o porquê. E ele só respondia que estava sentindo no coração dele da gente se afastar dessa minha amiga. E por ele, por amor a ele, eu aceitei, eu me afastei um pouco da minha amiga.
Até que esses dias eu peguei o celular dele pra mexer e eu achei uma conversa arquivada com esse amigo dele que saiu com a minha amiga. E o amigo dele começou a contar pra ele como que foi, né, o rolê dele com a minha amiga, que foi perfeito, que ela era incrível e muito gostosa. O meu namorado, em momento algum, ele falou alguma coisa demais nas mensagens, mas aquilo me incomodou, eu não gostei daquela conversa, fiquei bem encanada com aquilo. Até que depois disso, o meu namorado começou a tomar banho de porta trancada, sendo que ele nem fechava a porta, porque em casa é só eu e ele. Então ele nem fechava a porta e do nada ele começou a trancar a porta do banheiro. Então eu fui perguntar pra ele por que ele tava trancando a porta do banheiro e ele disse que nem tinha percebido, que fez sem perceber, mas que não tinha motivo nenhum. Porém, ele não parou. Toda vez que ele ia tomar banho, ele trancava a bendita porta do banheiro. Até que um dia eu encanei e subi na janelinha do banheiro pra ver o que ele tava fazendo. E adivinha? Ele tava com uma foto da minha amiga no celular, uma foto que ela estava na praia de biquíni, e ali ele estava homenageando ela, se é que vocês me entendem. A hora que eu vi aquilo, eu cheguei a cair do banquinho que eu tinha subido. O dia que eu descobri o meu chifre através de um show de stand-up. Até hoje eu acho que isso foi de propósito, acho que foi pra combinar com a minha cara de palhaço. Enfim, vamos lá. Era feriado aqui na minha cidade e bem nesse dia de feriado ia ter um show de stand-up. E o humorista que ia participar, tipo assim, eu sou muito fã dele, mas muito fã dele mesmo, eu amo demais o trabalho dele. Só que eu nunca tive a oportunidade de ir em algum show dele. Ou seja, a oportunidade era aquela, porque ele ia vir na minha cidade. Só que no dia que ele ia vir fazer o show, o meu marido ia trabalhar. Então falei pra ele, sozinha eu não vou, então novamente eu vou perder o show. Nisso meu marido virou pra mim e falou assim, não, vai com a sua irmã, chama a sua irmã e vai com a sua irmã. Então mandei uma mensagem pra minha irmã chamando ela e ela super topou também. Então, enfim, fomos nós duas para o show. Chegando lá no show, a gente entrou, sentou tudo bonitinho, sentou. E depois de alguns minutinhos o show já começou, o humorista já entrou. Enfim, tava assim, tudo muito perfeito. Geralmente agora os humoristas eles estão com a mania de, bom, não sei se agora, mas de dialogar, né, com a plateia, de se envolver, de interagir com a plateia, né? E isso ele foi e começou a interagir com um homem que tava lá. Desse homem, ele terminou de interagir com o homem e pulou para uma mulher e começou a interagir com essa mulher. Nisso ele foi, perguntou o nome dela, perguntou se ela era da cidade mesmo ou de outra e perguntou a profissão dela. Ela disse que ela era manicure e que sim, que ela morava na cidade mesmo. Então o humorista foi e perguntou para ela se ela estava acompanhada. Ela disse que sim, que estava com as primas dela. Ele foi e perguntou se ela era solteira. Nisso ela pegou, deu uma risadinha e respondeu assim, eu acho que não. Então o humorista começou a brincar com ela, tipo, mas eu acho que não, por quê, né? E começou a perguntar, brincou ali com ela, depois ele foi e fez uma outra pergunta. Ele virou pra ela e falou assim, mas tá bom, e cadê o namorado que não tá aqui hoje? Ela virou pra ele e disse assim, que o namorado dela estava trabalhando naquele dia, por isso que ele não estava ali com ela. O humorista foi e perguntou o nome. Como que chama o namorado pra gente mandar um oi pra ele? Ela foi e falou o nome do namorado dela, que por coincidência era o mesmo nome que o meu marido tinha. Nisso eu até brinquei, eu virei pra minha irmã e falei assim, nossa, será que a gente tem o mesmo marido? Porque o marido dela tem o mesmo nome que o meu e o dela também tá trabalhando. Gente, eu juro pra vocês, eu brinquei desse jeito com a minha irmã. Ele terminou de interagir com ela e seguiu com o show. Só que assim, aquilo não saía da minha cabeça. Começou a me incomodar de uma forma... Sabe quando uma intuição fica te incomodando? Eu não sei porquê, mas começou a me incomodar. O dia que meu namorado fez uma tatuagem de casal com outra menina. Se você acha que já foi tonta de ex, depois que você ouvir a minha história, você vai ver que eu te superei. Eu fiquei com esse menino durante 6 anos. E durante esses 6 anos, eu confesso pra vocês que eu peguei muita coisa errada da parte dele, postura errada da parte dele. Porém, toda vez eu acabava perdoando.
Até que um certo dia, ele apareceu em casa com uma tatuagem nova. Era o símbolo do infinito. Assim que eu olhei aquela tatuagem, eu estranhei, porque ele não tinha me falado nada sobre fazer tatuagem. Fui e questionei. Falei, nossa, você fez tatuagem, nem me falou nada. Aonde que você fez? Ele virou pra mim e disse que não tinha feito com nenhum tatuador. Que um amigo dele comprou uma maquininha e tava brincando de rabiscar os amigos dele. Então ele também acabou fazendo uma tatuagem. Perguntei pra ele por que do símbolo do infinito, por que ele tinha escolhido esse desenho. Então ele disse que ele não escolheu desenho nenhum, que ele estava muito bêbado na hora e que o amigo dele tatuou o que ele quis, que ele nem tinha visto que era o símbolo do infinito. Perguntei pra ele quem que era esse amigo dele. Ele também não quis dizer, desconversou e mudou de assunto. Claro que eu fiquei muito desconfiada, mas não perguntei mais nada. Esse dia passou. Até que um outro dia, eu tava mexendo no meu celular, sabe, no feed assim, e vi uma foto de uma tatuagem de casal. E essa tatuagem era o símbolo do infinito. Aí na foto tava, né, a tatuagem no braço de uma moça e no braço de um homem. Então eu entrei no perfil desse tatuador pra ver quando, né, que tinha sido feito aquela tatuagem. E assim que eu vi a data na foto, eu vi que era recente, não fazia tempo que aquela tatuagem tinha sido feita. Ali eu fui ver os comentários da foto, né, da tatuagem, e vi que tinha um comentário de uma moça, onde ela disse que tinha amado. Entrei no perfil dessa moça e no perfil dessa moça tinha a mesma foto da tatuagem com um texto. E no texto dizia que eles estavam juntos há pouco tempo, porém que a sintonia deles parecia ser de anos. Ali eu comecei a fuçar o perfil inteiro daquela moça, vi na onde ela trabalhava, vi os stories dela, vi tudo. Na hora eu tirei print, né, da foto, dos comentários, tudo do texto e mandei pra minha amiga e perguntei pra ela, o que que você acha? Então, ela teve a ideia da gente ir na loja dessa moça pra tentar descobrir ou ver se tinha alguma coisa a ver, pelo menos. A loja dela, onde ela trabalhava, ficava um pouquinho longe, só que mesmo assim a gente foi. Chegando lá na loja da onde essa moça trabalhava, por sorte, ela tava sozinha. Então a gente entrou e fingiu que ia contar. Oi! Essa semana eu recebi uma atualização de uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. E eu fiquei, tipo, chocada. E eu tô no intervalo agora, esperando a próxima cliente. Então eu vou contar pra vocês essa situação que infelizmente aconteceu comigo. Eu trabalho com depilação há 2 anos. Então assim, graças a Deus eu tenho uma cartela de clientes grandes e fixa. Não só mulheres como homens também. Eu namorava há 3 anos e meio. Se eu for descrever o que ele era pra mim na época, eu vou descrever que ele era o namorado mais perfeito que tinha, porque ele era muito bonzinho, era muito raro a gente brigar, ele sempre procurava me agradar muito, sabe? Tudo que eu pedia ele fazia, e ele fazia feliz, você via que ele tinha prazer de me agradar, prazer de fazer as coisas pra mim. O único defeito que eu brincava com ele na época que eu falava que ele tinha era de ser muito lerdo. Mas de resto, assim, pra mim ele era perfeito. Enfim. Esses tempos atrás, vieram 2 clientes aqui no meu salão para fazer depilação. São 2 primas. 2 moças jovens, acredito que na faixa de, uns 20 a 25 anos, assim, no máximo. E então, nesse dia, quando tava chegando próximo de finalizar uma delas, porque a outra já tinha feito, começou a chover. Mas assim, chover muito, tempestade. Tava chovendo, tipo, pra caramba, sabe? E aí elas estavam tentando pedir Uber e elas não estavam conseguindo. Não sei se é por conta da chuva, não tava achando. E aí eu perguntei pra elas aonde que elas moravam, se elas moravam longe. E aí elas falaram o bairro. E o bairro delas ficava muito próximo ali do salão. E bem na hora, o meu namorado chegou. Então eu peguei e falei pra ele, amor, vamos ali comigo levar as meninas pra casa delas? Porque elas não estão conseguindo achar Uber e tá chovendo muito. Eu acredito que agora nem vai conseguir achar. Beleza, ele topou e fomos levar elas embora. Então, no dia seguinte, o Facebook me notificou que meu namorado tinha começado uma nova amizade. Eu sou muito ciumenta, assim. Então, tudo que é do meu namorado eu coloco pra aparecer pra mim. Tudo que ele fizer, eu quero saber.
Então, obviamente que na hora eu corri pra ver quem que era que ele tinha começado a amizade. E adivinhem, assim que eu entrei no perfil, era uma dessas clientes que tinha ido fazer a depilação, uma dessas primas. Então, na hora, eu tirei print, mandei pra ele e perguntei que porra era aquela. Por que que ele tinha começado uma amizade com aquela menina? Então, ele disse que ele só tinha aceitado, que ele nem sabia quem que era. Então, eu fui e refresquei a memória dele. Falei, ela é uma das meninas que a gente levou